Sesc Memórias do Comércio de Campinas, depoimento de Jorge Francisco Vaz, entrevistado por Maíra Estrela e Larissa Risati, Campinas, 28 de agosto de 2007. Realização Museu da Pessoa. Entrevista MC Camp HV 001. Boa tarde, senhor Jorge Francisco Vaz. É com grande satisfação que nós o recebemos aqui. Muito obrigado. Para o entrevistarmos a respeito da sua trajetória. Primeiramente, nós gostaríamos que o senhor nos dissesse o seu nome completo. Jorge Francisco Vaz. O local e a data de nascimento. Nasci em 2/1/56, em Rosário de Limeira, Minas Gerais, Campinas, e estou aqui desde 1974. Qual o nome dos seus pais? Nelson Marcelino Vaz e Olívia da Cruz Vaz. Então, o senhor disse que o senhor veio de Minas. A sua família é mineira? Família mineira. Totalmente. E o senhor se lembra em que condições? Por que a saída de Minas para São Paulo? Na época era uma cidade interior de Minas, né? Mas é uma cidade hoje já na faixa de 100 a 120 mil habitantes. Mas na época poderia ter lá uns 40, 50 mil. E como todo pai e toda mãe quer o melhor para o filho, o que acontece? Vamos chegando a certa idade, quer o melhor, um estudo melhor, uma faculdade, que lá inclusive na época nem existia, né? Então viemos para Campinas para os estudos, né? Aprimorar e desenvolver, acabamos ficando por aqui. Como era a sua vida nessa cidade em que o senhor nasceu? Como era a sua infância, o bairro onde o senhor morava? A infância praticamente pobre, né? Como no interior, assim, né? Família muito humilde, mas graças a Deus que a gente se orgulha da honestidade que os pais passaram pra gente, né? E sofrida, inclusive, né? Então eu tenho recordações meio tristes assim, da minha infância, em relação ao caso que eu tinha. Nós somos 8, né? Todos vivos, éramos em 10. Perdeu um casal, um eu não conhecia, que também chamava Jorge, e quando nasci, meu irmão mais velho chorava e perguntava pelo irmãozinho. A minha mãe pegou e repetiu o nome, né? E depois, antes de nascer a caçula, as duas meninas mais novas, né? A minha mãe teve um problema o médico desenganou uma irmã. E naquela trabalho, que meu pai tinha um bar, a minha mãe tinha uma pensão, né? E cuidar de 6 filhos, teve uma decepção muito grande em relação a isso. E os médicos lá falaram que estava praticamente desenganada, que ela iria morrer mesmo, era rezar e esperar, né? E poderia viver algum tempo a mais, mas só mesmo um milagre poderia salvar. E a minha mãe, muito religiosa, ela ia à missa todo dia, e numa dessas idas na missa dela, ela saiu batendo um papo com uma amiga dela. E a amiga dela ficou sabendo o problema que a minha irmã tinha, que também eu não recordo o nome da doença da época. Ela disse que já estava tendo cura. Tinha um médico que tinha curado uma menina também no Rio de Janeiro. Mas a minha mãe não deu 2 tempos para ela. Chegou em casa e falou, nós vamos para o Rio de Janeiro depois da manhã, assim. E a gente pequeno não sabia de nada, né? Aí o meu pai chegou, falou, eu já comuniquei com meu pai tinha um irmão no Rio de Janeiro, com o seu irmão lá, meu cunhado, para arrumar lá um local. Nós falava naquela época, vamos arrumar as trouxas, né? Pegou suas roupas e algum bem lá e colocou, alugou um caminhãozinho e fomos para o Rio, assim mesmo, 2 dias. E o meu tio chegou lá, já tinha arrumado um cômodo praticamente, sei lá, 2 vezes mais que esse, que era a cozinha e um cômodo, né? E fomos todos juntos. E a minha mãe ainda na época levou uma sobrinha.
E nessa época eu lembro que nós passamos muita necessidade. Depois meu pai vendeu o bar e foi para lá. E arrumou um emprego em Gramacho, no subúrbio, né? E neste tempo que a gente estava, a minha mãe procurando o médico para a cura da minha irmã, eu recordo que a alimentação nossa era tipo assim, um feijão moído, né? E canjiquinha, aquele farelo que dava para pinto, né? Que era socado na nossa boca para sobreviver. E graças a Deus, com essa luta da minha mãe, hoje a minha mãe está viva, mãe de 3 filhos, e isso me emociona muito. Então, eu recordo que foi assim, uma vida triste, mas que valeu a pena pela Muita luta da força. minha mãe. É. Muita força. O que que o senhor gostava, do que o senhor gostava de brincar quando criança? É o futebol, né? Que É, era da meninada fazia, mas quando tinha tempo, porque quando a gente morava ainda nessa cidade, fomos para o Rio, aí depois que a minha irmã estabeleceu, tudo foi curada, nós voltamos para Muriaé, que era uma cidade já pegado a Rosário de Limeira, né? Cidade maior. Então lá também meu pai teve um bar e tudo, e a minha mãe tinha aquelas casas antigas, grandes, né? Então um quintal de 1.000 metros, era tipo uma chácara dentro da cidade, né? Então ela cultivava couve, cebolinha, taioba, que aqui os paulistas acho que não conhecem muito, né? Mas ela fazia um varal grande, assim, de um bambu, amarrava aqueles molhos de couve, de coisa, e eu e meu irmão saía vendendo. De manhãzinha saía para vender. Então eu não tive assim uma infância assim que nem toda criança, né? Que tem o seu lazer, tem aquelas seus estudos, mas foi uma luta difícil, mas graças a Deus, com empenho nós vencemos. claro. O senhor disse que o seu pai, seu pai, a senhora, sua mãe trabalhava tinha uma pensão, ou trabalhava em uma pensão, e o seu pai em um bar. Então eles já viviam do comércio, né? Sim. E como é que o senhor vê isso? Seus irmãos também têm atividade comercial? Como o senhor vê essa herança do trabalho, do gosto pelo trabalho no comércio? Eu que me assimilei mais, né? Porque desde pequeno uma ordem de uma mãe era cumprida rigorosamente, como a do pai, principalmente, né? Então vai pro bar, vai fazer suas horas lá. Então a gente ia e atendia. Eu com 7, 8 anos, 9 anos, ficava em bar, tomava conta, né? Então, e o comércio, para mim, satisfaz muito, que desenvolve, né? Você conversa com um, com o outro, então ele é muito, para mim, muito sadio, né? Então eu praticamente adotei mais essa parte comercial, né, do comércio. Meus pais já tinham no sangue, né? Agora, alguns outros irmãos tentaram, mas não deram sorte. Tive também uma tabacaria, passei para o irmão, mas também não foi para frente. E hoje a família é diferente. Tem irmã hoje que trabalha no Unicamp, tem outra que é esteticista, outra está em Boston, com outro, a caçula e o mais velho, né? Mas o que está mesmo no comércio até hoje, que permanece, sou eu, né? E estou transmitindo isso para o segundo filho, né? Tentando, e ele já hoje já toma conta de uma cantina e já está se virando, graças a Deus. O senhor disse que o senhor veio para Campinas, o senhor já não era pequenininho, o senhor já era mocinho quando veio para Campinas, Sim, né? já era, estava com 18 anos, É. em 1974. E o senhor, quais as impressões que o senhor teve ao chegar na cidade? Para mim foi um trauma, né? Você sair de uma cidade que você tem um conhecimento, tem os amigos, né? E vem praticamente já saindo da adolescência, né? E já para trabalhar e tentar uma faculdade foi meio triste. Eu não tive escolha. Eu cheguei de uma praia de Espírito Santo, né?
Minha mãe, fiquei 15 dias na casa de um amigo, né? E quando eu cheguei, a minha mãe pegou e falou assim, ó, tá aqui a sua mala, você tá indo para Campinas. Já tinha um irmão morando aqui, trabalhava antigamente aqui no Pires, uma casa muito tradicional, que inclusive também já fechou. E falou assim, você vai para lá para procurar, né, um espaço, eu sei lidar com essa pensão, seu pai vai ficar aqui mais algum tempo vendendo isso aqui. E você tem um conhecimento maior, inclusive, que outros irmãos mais velhos, vai procurar lá e estudo já para matricular. Mas, mãe, de uma hora para outra, já está aqui a passagem, não tinha como, então eu vim, né? E cheguei aqui, acabou, na época também, onde é o Bradesco, maior agência aqui na Francisco Glicério, era uma pensão, né? E meu irmão ficava lá. Então fiquei com ele algum tempo, depois achamos uma outra casa, isso a minha mãe já estava vindo, ela concretizou o negócio, alugou, e também alugou para pensão, né? Para defender, para pagar os aluguéis e tudo. Fomos crescendo. Depois meu pai chegou também e estamos aí até hoje. Hoje, graças a Deus, meu pai, minha mãe vivem, meus irmãos, tudo bem de saúde e trabalhando aí, né? Como que era Campinas na época que o senhor chegou? Como o senhor chegou em condições não muito alegres, favoráveis para o senhor. Como é que o senhor viu Campinas? Como lhe apareceu a cidade? A gente vivendo naquela cidade pequena era tudo novidade, né? Uma vida mais agitada, mas mesmo assim na época também uma Campinas mais pacata. Na época eu tinha 380, 4 mil habitantes, 400 mil, né? Hoje estamos aí com 1 milhão e 100. E Campinas eu praticamente, quer dizer, 400 mil a 1.100, eu praticamente também cresci com Campinas, né? E consegui vencer. Foi meio difícil. Passei por vendedor, de corretor, trabalhei numa antiga gráfica que também é papelaria Mouzinho, depois trabalhei na Secretaria da Fazenda, aí conheci minha esposa. Naquela época ela me levou para almoçar na casa do avô. E chegando lá, depois do almoço, eles gostavam de jogar buraco. Aí faltou um, me pegaram, sabe jogar? Eu falei, sei. E joguei com o senhor. Era brincadeira, mas ele sempre gostava de ganhar. É até interessante esse fato, porque caiu eu e ele, né? A minha esposa, namorada na época, não jogava. E jogava o genro dele e a filha dele. E nós ganhamos as duas partidas que foram jogadas, né? Ele falou, você está convidado agora todo domingo para vir almoçar aqui com a gente aqui, você vai ser o meu parceiro definitivo, né? E nesse conhecimento, ele tinha 8 tabacarias, né? Em vários pontos da cidade, no Rosário, Vandote, Ponto Chique, Gaúcha, que eu recordo, Eden Bar, e tinha mais duas, né? Então ele já estava também ficando velho, cansando, e falou que ele ia vender. E o genro dele falou, Jorge, você tem pico para comércio e tudo, você não quer comprar? Eu falei, eu não tenho dinheiro, estou trabalhando lá na Secretaria da Fazenda, comprei uma chacrinha aí, mas estou pagando em 50 vezes, né? Paguei, sei lá, meia dúzia. Pode deixar que eu arrumo um negócio para você, o tio dela falou. Eu sei que eu dei a chacrinha, continuei pagando, ele me deu todo o estoque, eu comprei a tabacaria no Eden Bar em 1978, 4 anos após chegar aqui. E um salário que eu tinha na época, vamos supor que seja R$ 600, termo de hoje que ganhava na Secretaria da Fazenda, eu passei a ganhar 2.000, trabalhando por conta. Mas eu Que entrava bom. às 7 horas da manhã e saía às 1. Mas aquilo para mim era uma brincadeira, porque eu saía contente, ia para casa e voltava, morava perto, na Júlio de Mesquita com a Benjamin Constant. Então ia a pé, voltava e não via a hora do dia amanhecer para voltar a trabalhar. Então ali eu consegui já fazer um pé de meia, paguei no primeiro ano a tabacaria, o segundo comprei um apartamentinho no Pacaembu, né? E aluguei por um ano. O terceiro ano eu já imobiliei, montei e casei, em 1981. Né? Que beleza. É.
Senhor Jorge, como eram? O senhor tem lembrança de como eram as lojas, como era o comércio naquele período, assim, as lojas, a feição, como era o movimento, assim, das lojas? O movimento era muito diferente dos atuais, né? Porque as boutiques se centralizavam, né? Na General Osório, Tomás Alves, a 13 de maio como hoje, os pontos super valorizados. Você queria entrar no comércio, você tinha que pagar uma fortuna pelo ponto, pagava-se luva, né? E a vida era mais bonita, mais saudável, porque você saía. Lembro que eu morava aqui, não tinha carro na época, na Benjamin com a Júlia Mesquita e a minha esposa, namorada na época, morava aqui na Andrade Neves, né? Na Sim. esquina também. Então eu saía a pé. Então, se você fizer esse trajeto hoje, meia-noite, uma hora do jeito que eu fazia, eu não sei por onde eu vou chegar, até onde chego. Então, o comércio antigamente e naquela época, a vida, as pessoas, o relacionamento era um pouco melhor que o de hoje, né? Você sentia essa diferença na relação do vendedor com Comprado. com o comprador? Que hoje em dia os produtos eles se vendem mais por si mesmo, pela aparência, pela propaganda. E você sentiu uma diferença anteriormente da relação do vendedor por ser Sim. menor, por ter menos pessoas, por assim? A relação entre vendedor hoje e naquela época realmente também era diferente, porque a gente que era no comércio já naquela época, quando começava a comprar de uma certa empresa, né, que vendia com os produtos para você, digamos, chocolate, produto linhadas, né, parte da tabacaria, você se afinava com ele, ficava amigo, então você acabava comprando sempre com o mesmo, né? Hoje em dia não, você tem realmente tem muitas mais opções e você também tem que procurar preço, né? Então, o preço hoje é tudo, né? Como naquela época também era. Você faz uma compra muito boa, você tem condição de vender também boa e com preço acessível para quem compra, né? Então, era um tratamento assim diferenciado. Hoje, um vendedor chega, você às vezes não sabe nem o nome, quando você pensa em falar, ele já foi embora, né? Então, era realmente diferente. O relacionamento das pessoas, a vida hoje é corrida para todo mundo, né? Mas eu acho que ainda tem que acalmar um pouco, porque a vida não é tudo só trabalho, lucro, dinheiro. Também tem as pessoas que às vezes acabam esquecendo, né? Essa afinidade assim que eu acho que deve ter, né? Principalmente quem compra, quem vende e para quem consome o que você vende. O senhor, assim, percebe que houve uma mudança na sua forma mesmo de compras? Então, antigamente o senhor tinha que ir a São Paulo para fazer as compras? Cheguei aí várias vezes em São Paulo, pegava o metrô, tudo, não sei andar muito em São Paulo, mas ia com a senhora, mãe do amigo meu, que gostava de ir, então ela caminhava, a gente ia no Bexiga não, Bexiga é mais a parte do restaurante, naqueles produtos orientais, né? Liberdade. Na Liberdade, né? Então, se comprava muitas coisinhas, assim, na parte da tabacaria, que se vendia muito, né? Então, era presentinhos que era coisa importada, né? Mas que poucas pessoas tinham. Então, no comércio, no meu caso, quando eu estava, a gente sabia o cliente que você tinha. Então, você batia o olho e sabia a mercadoria, essa vende, essa não, né? Então, eu gostava muito de fazer essas compras quando era possível, né? O senhor, quando o senhor estava já como proprietário, né, do seu estabelecimento, quais os estabelecimentos comerciais que o senhor citaria como os mais conhecidos em Campinas? Era a Casa Mauzinha, a parte de gráfica, né, que eu trabalhei, que fechou, infelizmente fechou, o seu Luizinho, o proprietário falecido, a Casa Ezequiel, o Restaurante Rosário, o Eden Bar, o Giovanetti 1, que só tinha um, né, o Voga, City Bar, né, ali no Centro de Convivência antigo, permanece até hoje. Tinha a Baby Calçados, né? A Líder, né?
Felizmente também é uma loja que, de tradição de Campinas, que foi vendida para a rede Magazine, Luiza, né? Depois entrou Casa Bahia e tudo, veio afunilando esses menores, então ou acaba vendendo ou acaba, né, não tendo um jeito de competir com eles, né? E tem muitos, né, assim, que no momento que eu recordo, né? A pizzaria Etna, né? A Torre de Certo. Pizza. Quando o senhor assumiu o Café Regina, quantos funcionários o senhor? Tinha na época 4. 4. Era 5 com caixa deles, né? Então eu assumi e passei, tirei já o caixa, né? Porque ficava eu, depois trouxe um irmão mais novo para trabalhar junto comigo. Depois o movimento foi aumentando e hoje eu estou com 3, 6, 7, 8, 9, 10 funcionários, né? Seriam, Então, assim, os maiores problemas que o senhor, ou desafios, não é? Desafios que o senhor enfrentou no Café Regina? em relação à mão Em de obra? relação assim, a permanência do Café Regina como uma referência não só em Campinas, né, mas em todo o estado. Muitas pessoas conhecem o Café Sim. Regina. Tem algumas histórias realmente interessantes em relação ao café, que algumas reformas, né? Eu primeiro, quando comprei, até também é uma história, né? E eu tinha só a tabacaria no Edembar. O gerente do Café Regina, ele chegou um dia e acabava um pacote de cigarro, quer dizer, vamos supor, na sexta, à noite, então o vendedor ele só ia ser entregue para ele na segunda-feira. Então o que acontecia? Eu vendia muito, além de tabacos, e eu vendia cigarro atacado. E nesse atacado era assim, 1, 2, 3, 50 pacotes, se tivesse a pessoa quisesse, eu venderia para ele. Então um dia ele me chegou, foi comprar 3 pacotes de cigarro e disse que o proprietário do café iria vender. Era 2 cunhados, um de Santos, né, e um aqui de Campinas. E eu não sabia, na realidade, o que era o café ainda, não tinha assim, noção do tamanho que era o nome que o Café Regina já apresentava, inclusive naquela época. Então, eu fui tomar um café lá, me apresentei e tivemos um início de conversa em relação à venda. E essa pessoa, o que ficava aqui, o cunhado, ele não tenho assim, nada contra a pessoa, mas é uma pessoa instável. Então ele chegou e me pediu um preço, X. Eu falei, mas como é o pagamento disso? Não, é à vista. Então tá bom, muito obrigado, não está no meu alcance. Passou uns 15 dias depois, o Alfredo chegou, você vai perder o café é um bom negócio, você falou que queria relacionar a parte da tabacaria com o café, os dois dão um casamento perfeito. Eu falei assim, mas eu já fiz uma oferta lá e ele não aceitou. Ele falou assim, não, mas o cunhado dele está vindo de Santos, é uma pessoa mais ponderada, você pode conversar. Aí conversei com o cunhado dele, aí fui falar em preço novamente, já era outro preço. Marcamos para a semana seguinte, porque o cunhado tinha que ir embora para Santos. Quanto vamos conversar, outro preço. Em 2 meses, o preço alterou 5 vezes. Mas algo estava em mim que falou, compra, 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 né? E marquei um encontro na contabilidade para ver com o meu contador e os dois. Mas nisso eu já tinha feito uma pré-proposta em relação ao preço. E o cunhado dele, de Santos, tinha aceitado. Aí fomos para a contabilidade. Chegou lá, eu já tinha explicado tudo ao contador. Falei, ó, vamos evitar conversar com fulano A, não vou citar o nome, mas não estou falando mal também, né? Mas vamos falar o fulano A pelo seguinte, porque a pessoa de Santos ela é uma pessoa mais ponderada e ela é mais de palavra. Aí o contador, eu apresentei e tal, fomos sentar, e nisso já tinha passado todo o preço, toda a forma que eu ia ser pago. Praticamente 50% eu iria dar na questão de uma semana, e os demais ele ia dividir para mim em 12 pagamentos. Consegui isso, sendo que ele queria praticamente à vista.
Aí quando eu passei os números para ele, o segundo levantou e falou assim, olha, não foi esse o preço. Eu falei, não, combinei com você e com o Rubens de Santos, né? Ele falou assim, não, se você quiser realmente comprar, é 5 mil a mais dessa forma que você está fazendo. E o meu contador, meio nervoso, já queria brigar. Eu chutei o pé dele por baixo da mesa. Eu falei, tá certo. Põe mais 2 pagamentos então em cima, né? Ele pegou, aceitou. E nisso saímos dali. Eu fui tomar posse só 5 dias após o negócio ali realizado, porque eu estava concretizando o negócio. E quando eu estava no estabelecimento, tinha muito mais coisa. Quando eu fui tomar posse, era outro. Mas também não liguei para aquilo. Aí fui na companhia que fornecia café na época, era São Joaquim, e expliquei que eu estava comprando. Ele pagava praticamente semanal. E numa negociação com o São Joaquim, eu passei a pagar 30 dias. E ali eu também capitalizei, né, com eventual parcela. E nisso eu fui negociando, eu consegui pagar com os pés nas costas, porque tem até as reportagens antigas lá de 1984, né? Até cita o gerente dele, que é o Alfredo. E teve um aumento muito grande do café, né? E assim que eu peguei também, ainda subiu mais quase 200%. Então aquilo também a gente tinha que repassar para o consumidor. Não era, né, o nosso alvo, mas tinha que ser repassado. Então a prestação ela se tornou barata para mim. Tanto é que 60 dias após, quando eu estava pagando a segunda parcela para ele, ele veio me propor para desistir do negócio que ele me devolvia com lucro, né? E eu disse para ele que estava agradecido, mas enquanto dava para me manter a minha palavra e o pagamento, se um dia não conseguisse, que eu venderia para ele. E, graças a Deus não foi necessário. O senhor nos relatou que o Café Regina e já estava instalado nesse mesmo local. Só que queria que o senhor comentasse como era o entorno do Café Regina no momento em que o senhor assumiu o café e hoje essa transformação, se é que houve transformações na região, no bairro, na região em que o Café Regina está situado. Não, o prédio em si não, que já estava edificado, né? Ao lado tinha a Copenhague, né? Isso. Que era uma casa muito antiga também. E a casa da Copenhague, em um determinado tempo, começou também até a trabalhar com café. Só que o café expresso, não batia de frente com o meu. E depois a Copenhague foi fechada, né? Aliás, o prédio foi vendido e a pessoa que comprou o prédio não conseguiu fazer locação para Copenhague. A Copenhague então saiu onde estava situada e foi pegado a Giovanetti 2. Aí veio o bingo, pegou fogo naquela região ali, na época era o Senat, né? E o Taco de Ouro, casa também antiga e tradicionais, e destruiu totalmente. Aí veio um grupo de São Paulo e alugaram o prédio e edificaram novamente. E nesta época, porém, o café deu um desequilíbrio ali, porque ficou fechada a rua por um determinado tempo, quase 60 dias, né? Porque podia cair alguma parte, o prédio era tombado pelo água com DEFAP, né? E depois que reabriu novamente, porque estava sujeito, né? Até atingir o café, graças a Deus não atingiu. Essas que foram as modificações que eu recordo. Agora os demais prédios, padaria Orly ali em frente, se mantém, inclusive está até hoje, né? Na esquina era a loteria, continua, né? Que é inclusive do filho do proprietário do prédio, né? Da família Faber. E nas demandas dos consumidores, os artigos que o senhor comercializava, quais foram as modificações, as transformações que ocorreram? Se vendia muito mais, né, em 84, quando eu iniciei ali,
charutos, vendia muito tipo de charutos. E cigarros importados, né? Hoje não tem essa facilidade como entrava, não sei. Não tem mais esse tipo de cigarro assim, importado, americano mesmo. Então, algumas marcas famosas que às vezes a pessoa conseguia pedir para a gente. Então, a gente conseguia. Esses produtos eu não tenho mais. E o charuto também, ele foi. Algumas marcas foram saindo, entrando novas marcas no mercado, mas marcas mais caras, né? E ainda se vende pouco de charuto cubano. Nós temos também um produto muito bom, feito na Bahia, quando vem americanos para cá que gostam de fumar muito charuto, chega de levar assim de caixas, né? Mas outros produtos fui adequando conforme a demanda, a procura, isqueiros, artigos assim para charuto, para cachimbo, que vendia bastante também, também caiu bastante a venda. Então, eu também fui, dentro do café, eu fui ampliando algum mix, assim, colocando doce português, alguns bolos, pastelzinho, né? Pastel que tem um pastel lá, uma qualidade fina, uma massa saborosa, que na época do meu pai, que também essa receita dele mais de 50 anos, desde o tempo de Minas. Então, sempre a gente procura pôr alguma coisa a mais que o cliente às vezes chega e quer. Esses jovens hoje também, né? Querem um cigarro diferente, cigarro de palha, até cigarro de palha essa moçada fuma, né? Então a gente vai pondo à medida que vai sentindo a necessidade. E o mobiliário, assim, os equipamentos, a disposição dos artigos, as embalagens, no seu caso especificamente a louça? A louça era toda na época branca, depois, nessa última reforma em 99 que foi feita, ela levou a logomarca do café, né? E inclusive também nessa reforma eu passei por. Quase apanhei no dia que eu reformei o café totalmente, porque o sistema nosso de fazer o café, de coador, era feito na frente do café. Então eu notava que as moças estavam passando o café e ficavam olhando para a rua, carro descendo, né? E olhando, e perdia tempo com aquilo. E nessa reforma eu falei, vou modificar. E levei o café para ser feito na parte do fundo do café, né? E na frente, onde se fazia aquilo lá, em parceria com o Café Canecão, depois eu mudei, né? Foi colocada uma máquina de 3 grupos, muito bonita, com o desenho de uma águia. E nesse dia que foi reabrir ao público, eu também dei café o dia todo gratuitamente, e mini pão de queijo, porque o pessoal ficou ansioso para ver a reforma, né? E quando chegou aqueles mais tradicionais, viu aquela máquina lá, o cara falou, mas o que você está fazendo? O Café Regina não é seu, é patrimônio de Campinas, eu vou quebrar aquela máquina. Eu falei, calma, meu senhor, vem aqui. Peguei na mão do senhor, né? Ele é cliente, inclusive, até hoje. Levei ele para lá e falei, não, nós estamos no mesmo sistema de fazer o café. Aquilo ali é mais uma peça decorativa, né? Mas para vender também café expresso, mas nossa tradição continua. Ah, bom, agora você me deixou mais tranquilo. Então são clientes, né, aqueles clientes tradicionais que se sentem realmente também dono, né, e faz parte da história, que não querem que mude o sistema e o hábito de ser feito, né? Então, senhor Jorge, o senhor estava falando dessa fidelidade ao estabelecimento que muitos clientes têm em relação ao Café Regina. Nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco das formas de pagamento. O que poderia se dizer de formas de pagamento? Assim, as pessoas pedem para pagar depois, existe formas de parcelamento, existe ainda o fio do bigode. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso conosco aqui. Não, a forma de pagamento, graças a Deus, para mim, realmente sempre chega alguém, posso tomar um pago depois. Então é meio dificultoso para o caixa. Quando estava a gente mesmo no caixa, era outra coisa, então conhece todo mundo, tudo. Mas a menina ela tem que tirar a ficha. Então,
Às vezes há um bloqueio nessa parte. Mas quando a gente está perto, a pessoa pede, eu só faço sinal que tudo ok, né? Então, os outros produtos se paga com cartão de crédito, né? Visa e Mastercard. E os demais a pessoa é obrigada a tirar a ficha primeiro para depois consumir. Então, praticamente a minha venda total, 99%, ela é à vista, né? E sim, quando chega um cliente desse porte assim, que está diariamente lá e quer tomar um café ou comer alguma coisa, acaba deixando, marca assim, e depois a pessoa volta e paga, né? Mas praticamente 99% é à vista. O senhor faz promoções nos dias, nas datas ou assim, no período em que o Café Regina comemora os seus aniversários. Fala um pouquinho sobre essas promoções que o senhor criou, né? Foi o senhor que pensou isso no Café Regina. Sim, eu comprei lá em 20 de setembro de 1984. Quando deu 20 de setembro do ano seguinte, 85, eu senti que a clientela era através de uma pesquisa depois que foi feita, uma pessoa queria lançar um produto e pediu primeiro para fazer uma entrevista com os clientes, se era autorizado. Eu falei, tudo bem. Então ela queria lançar esse produto no café. Então eu disse que poderia fazer. E nessas entrevistas e nessa pesquisa que foi feita, ali deduziu-se que 80% dos clientes que passavam ali na época, em torno de 2.500, 3.500 pessoas, era pessoas que estavam ali diariamente, estava todo dia. Eram os bancários, juízes, promotores, por causa do fórum ali, advogados, né, e os comerciantes da região, né. Então não foi viável o lançamento desse produto, não recordo qual na época, mas não era viável porque era a mesma clientela. Ele queria um tipo de uma clientela que fosse diferenciada diariamente, com esse número de pessoas, né? E por causa disso, dessa pesquisa inclusive, eu adotei o sistema. Aí foi feito em setembro o primeiro aniversário da minha compra, não da Fundação do Café. Deixar bem claro isso. E então eu resolvi, quando abriu naquele dia, pus lá uma placa dizendo que o café naquele dia era gratuitamente em relação ao aniversário do café sobre a minha direção. E desde lá até hoje, que dia 20 de setembro agora vai fazer 23 anos sob minha administração, eu continuo fazendo essa oferta para os clientes. Você disse que o tradicional do Café Regina é o café coado no pano. Exato. E existe mais alguma coisa no café que você também não muda para manter essa tradição? Alguma coisa da decoração, do tratamento? Não, a decoração agora vamos passar por uma nova reforma, né? Inclusive, agora mês retrasado, eu fiz uma parceria, vendi 1/3 do café para uma pessoa para a gente tentar entrar no ramo de franquia, né? E a decoração, ela realmente vai ser mexida novamente, né? Tem fotos do fundador que foi feita uma homenagem para ele. E a pessoa que pintou o quadro do fundador, pintou a minha também, mas já vai para 5, 6 anos aí. Então vai ser tirado isso, vai colocar fotos da cidade, já tem algumas lá, cidade antiga, na faixa de 1930, 32, 38, né? E vou passar por uma modernização nas cores, né? Tem um arquiteto bolando, alguns móveis vai ser mudados, né? Mas a forma ainda, a tradição de manter o café vai continuar a mesma. E outros produtos que se agregam lá e é feito, desde o tempo que eu estou lá, nós temos na época, mas é mais na época do frio, né? O chocolate quente nosso, ele é mais encorpado, mais forte, né? E que também tem uma tiragem boa, mas isso assim mais na época do frio, né? E as outras demais coisas do dia a dia, né? Senhor Jorge, como é que o senhor percebe
o seu estabelecimento na história do comércio de Campinas. Como o senhor vê o papel do Café Regina na história do comércio de Campinas? O que eu vejo ali é que realmente é aquilo que o senhor disse quando quis quebrar a máquina lá, né? Que o café realmente a gente assim, não é meu inteiro, mas já faz parte realmente da história de Campinas. Porque ali passa todos os políticos, pessoas que levaram o nome de ruas famosas no centro da cidade, passaram por lá. Tem história que eu recordo naquelas recortes, que tem um senhor que falou que chegou a tomar café lá com Getúlio Vargas, né? Então o prefeito, o Grama, o ministro que vem em Campinas, passam por lá, os atuais, né? Então realmente o café, ele me engrandece muito por o seu proprietário, né? Em relação a isso, né? A gente sente assim a sensibilidade às vezes de pessoas querer falar com você, pensar que você é coisa. Não, eu sou uma pessoa comum, normal. Mas um dia também tem um fato interessante, que a gente desce, porque antigamente eu ficava no caixa, direto. Então agora eu não fico mais em caixa, por causa do computador, esses números pequenos, então eu não consigo mais, né? Mas eu passo lá minhas 10, 11 horas por dia, diariamente. Então, às vezes tem a parte de cima, tem o escritório, aí desce para tomar um café, arejar um pouco, aí chega um bate-papo, chega outro bate-papo. E na hora que eu desci, eu senti que tinha um cliente na porta, faixa de 72 anos mais ou menos, senhor de cabelo branco e tal, olhou para mim. E a gente tem acessibilidade quando você vê que a pessoa parece que quer falar com você, né? Então, aquilo saiu essa pessoa que eu estava conversando, aí chegou um outro amigo, conversamos mais uns 10 minutos, saiu esse, chegou um outro, e a pessoa ia para se aproximar, aí ela parava, voltava. E nisso demorou, nesse pouquinho que eu desci para tomar um café, eu fiquei quase 1h15 conversando com um e com o outro. E essa pessoa não saía. Eu falei, não é possível, essa pessoa vai fazer uma reclamação, né? Então eu tenho que, agora vou atendê-lo. Né? E quando saiu esse último, a pessoa também, cliente, batendo um papo, ele se aproximou e eu já fui de encontro a ele. Já dei a mão para ele, estou sentindo que você queria falar comigo. Eu falei, queria sim, eu queria te conhecer pessoalmente, que eu não conheço, vejo essa correria aí. Mas é um prazer muito grande conversar com o dono do Café Regina. Vou chegar em casa e vou falar com você. Então isso engrandece a gente, né? Porque são pessoas que às vezes pensam que a gente mas não é nada disso. Então, são pessoas comuns, como nem outras, que às vezes nós temos nossa privacidade e a pessoa vê a gente de um lado e acha que é aquilo, mas não é nada disso. Nós somos pessoas conversar com qualquer um, desde o mais rico ou mais até um indigente que voa, dá um cafezinho quando já pede, né? Pessoas comuns, nós somos todos iguais. Né? Como é que o senhor percebe a cidade de Campinas hoje e a região da Grande Campinas? Como que o senhor percebe isso hoje? A cidade hoje? Hoje e a região metropolitana, né, da Grande Campinas. Como que o senhor percebe essa região e a cidade? Como o senhor vê economicamente, o comércio dessa região? Como o senhor vê? Não só de Campinas, mas da Grande Campinas. Campinas, além de crescer muito e ser em número populacional diferente das outras cidades aqui da região metropolitana, ela ainda tem muito ainda a crescer em termos, às vezes, de investimento cultural, que tem cidades menores que tem é mais rica nessa parte, né? Tem no esporte. Então, quando Campinas, em certa época, ela chegou a ser, às vezes, a primeira aqui no ranking em relação aos esportes. Hoje perde para Paulínia, Americano, dependendo do tipo de esporte. Então, acho que os nossos dirigentes têm que voltar um pouco também e focar essa geração, esses jovens, né, que também a gente vai fazer um trabalho agora em cima disso. Ali eu tenho
alguns colégios perto e vou distribuir vale café para criançada, esses jovens, 17, 18 anos, que estou dando Bentinho, ali na escola Carlos Gomes, na microcampo ali pegado, para também saber o que é um café, saborear, porque muitos jovens hoje não gostam. Eu tenho 3 filhos, apenas um toma café, né? E toma 2, 3 cafés. E o café é saudável, acima de tudo, para as pessoas. Então, eu vejo ainda muito Campinas que precisa crescer em muitos aspectos, assim, em relação à cidade, né? Comparado com outras. Mas Campinas cresceu muito e realmente é um polo muito rico, né? Você vê hoje aqui aeroporto e mais outras coisas aqui, rede hoteleira cresceu muito, nós temos hotéis aí que compara com, né, com esses grandes resorts aí do país. Então, Campinas cresceu e ainda tem a crescer muito e deixa a desejar em alguns aspectos, assim, voltado para a população, né, referente aos jovens principalmente, né? Que você vê hoje que tem muito jovem aqui, sai para Indaiatuba, outras cidades aqui, Itu, para ir atrás de algumas boates que Campinas às vezes não tem, pondo em risco inclusive a vida desses jovens, né? Então acho que tem que às vezes fazer atrações também que mantenham eles na cidade perto dos seus familiares. E o comércio? Como o senhor vê o comércio? O crescimento do comércio, as formas que ele foi criando? Olha, o comércio em si também cresceu muito, né? Esses shoppings, esses mega shoppings que vieram para cá, esses empreendimentos, né? Isso aí traz cada vez mais, né, renda e benefício para a cidade, né? Então, nessa parte aí, quem é os dirigentes e tudo, eu acho que está de parabéns, mas, como eu disse, né, tem ainda, focando um pouco fora do comércio, ainda é necessário outros empreendimentos. Como o senhor vê a iniciativa do Sesc Campinas em coletar histórias de vida que contam a história da cidade de Campinas? Olha, eu vejo isso, eu acho muito agradável isso aí. Para mim é até uma honra estar aqui falando com vocês e deixando esse depoimento, que eu sei que vai chegar, né, a pessoas que não sei a forma que vai ser divulgado isso, se é em escolas ou não, mas isso aí só engrandece o nome do Sesc, né? E eu sei que esse trabalho, parabenizar vocês desde já, que naturalmente é um feito que vai marcar para outras pessoas que não conhecem um pouco de Campinas e aqui a gente deixa um pouco de depoimento para o bem da cidade. O senhor trabalha no comércio desde menino. O senhor trabalhou no comércio com seu pai e depois o senhor trabalhou no comércio, teve seu próprio comércio. Quais as lições de vida que o senhor, vamos dizer assim, tirou dessa experiência no comércio e o que o senhor gostaria de dizer que para o senhor efetivamente foi importante, foi um enriquecimento para a sua vida? Olha, o comércio, ele às vezes é visto por pessoas de outros focos, às vezes ingrato, né, para a pessoa, mas para mim ele é muito gratificante, porque eu acho que o comerciante ele tem que ser, acima de tudo, honesto, né? Honesto com as pessoas, com o produto que ele se vende, com o carisma das pessoas. Então, isso só tem a engrandecer quem está de um lado e do outro, quem compra e quem está vendendo. Agora eu fico muito feliz porque eu aprendi isso, né? Na minha infância, com a minha simplicidade dos meus pais, mas voltando pela honestidade acima de tudo. Então isso para mim é a base essencial. Você comprar produtos e dar garantia, né?
para a pessoa. E como o meu produto ele é mais parte de consumo, você também tem que procurar fazer o melhor. Se tem uma reclamação, apesar de às vezes ainda tem, o café está frio, um descuido de um almoço, o café está fraco, a tradição aqui é forte. Por favor, joga fora, joga todo o bule fora, faz um novo para o cliente. Não, mas só um. É só um, faz o bule inteiro, mas não tem problema. Se ele quiser tomar mais, toma. Então eu vejo desse lado. A honestidade do nosso lado tem que ser primordial. E o senhor acha que o comércio do estado de São Paulo, como um todo, o senhor acredita que esse comércio esteja em que condições hoje? Do estado de São Paulo? Do estado de São Paulo. Como o senhor vê? Não só da capital ou só de Campinas. O senhor teria uma avaliação para fazer do comércio do estado? Não, pelas suas relações? Comparando com outros estados, né, o estado de São Paulo não tem o que dizer em relação ao comércio, porque praticamente não é populacional, ele ganha em termos de tudo. Então, todas as feiras, todos os focos se giram em torno de São Paulo. Né? Apesar de eu ser de Minas, mas praticamente a minha vida é aqui agora. Eu, com 18, hoje estou com 51, praticamente 33 anos eu já estou em Campinas. Então, eu sou inclusive cidadão campineiro. Então, a minha vida é Campinas. Né? Tanto é que a minha família toda aqui. Em Minas eu voltei apenas 2 vezes. Então eu vejo, apesar de Minas também ter um comércio muito rico em outras áreas, né? Manda praticamente quase que na moda, né? Principalmente na moda feminina, lança, né? Pessoal até do Rio, de São Paulo mesmo também compra lá. Mas o comércio de São Paulo eu acho que ainda é imbatível, ainda, né? Em todos quase que setores, assim. O senhor faria uma avaliação do futuro de Campinas e da região metropolitana? O senhor poderia fazer uma avaliação, uma projeção para o futuro de Campinas e região? Olha, eu acredito muito, meus filhos estão aqui ainda, e Campinas vai crescer muito. Então, é o que eu disse, né? Agora vai dos governos, né, dos dirigentes, que tem que crescer e base adequada para a população nova que vem, né? Não apenas abrir novos bairros e deixar Deus dará, né? Pessoas com necessidade. Então tem que fazer uma coisa traçada, bem elaborada, né? Porque daqui para frente sempre vai vir, como todos os setores, vão vir pessoas de todas as cidades buscarem, como eu vim para cá em 74, pessoas que vão querer ter confianças, né, e um futuro melhor para suas famílias. Mas tem que saber escolher. Eu acho que as pessoas que se põem nessa posição de vir para uma cidade maior, eu acho que elas têm que também fazer uma pesquisa, né? Ou ter um certo conhecimento, algum familiar, uma base de suporte, porque a pessoa vem e depois chega aqui com cara e coragem, depois acaba num bairro, onde depois nasce, os seus filhos crescem, não tem alimentação, cai no abandono, cai na criminalidade, cai nas drogas, né? Então, os dirigentes, eu acho que tem que estar atento para essas pessoas e saber acolher, porque antigamente parece que tinha um sistema, pessoas que chegavam aqui, até próprios andarilhos, a pessoa ia de frente para ele e buscava, não tinha tanto de gente como se vê hoje. Então tinha alguns albergues, a pessoa pegava, encaminhava, né? Ou depois até pagava, tinha um governo aqui, não recordo qual na época, mas que pegava essa pessoa, até pagava passagem para eles de volta, porque não tinha estrutura nenhuma para vir e ficar aqui, né? Então Campinas tem que crescer e vai crescer muito como as outras cidades, mas eu acho que tudo isso depende muito dos prefeitos e governadores dos seus estados para o melhor comum, né, para tudo. Senhor Jorge, nós temos muito a agradecer a sua presença, a sua disposição, e nós gostaríamos muito que o senhor fizesse algumas considerações finais, alguns comentários
sobre essa sua participação, que o senhor já mencionou, mas que o senhor fizesse alguns comentários sobre o tema que o senhor gostaria de falar agora. Um tema... Se hoje você me fizesse uma pergunta, se você tem um ídolo na sua vida, né? Como eu acho que todo mundo tem, eu queria deixar isso aqui, dizer que realmente eu tenho. Esse ídolo é a minha mãe, né? Porque em relação à luta, né? A bravura que ela fez para salvar um filho, sabendo que os outros demais poderiam morrer, então acho que isso para mim é uma lição de vida muito grande. Então eu tenho isso como, jamais vou esquecer essa parte, né? Essa luta, né? Para uma mãe, porque ela perde os demais, mas sobrevive todos. Então, em baseando nisso, eu só tenho garra para lutar igualmente para os meus filhos e deixar um recado para, como eu disse, que eu não sei para aonde vai chegar esse vídeo. Se Vai for... ser uma exposição aqui em Campinas, um site e um livro. Certo. Então, que se chegar até os jovens, que o futuro são deles, né? Então, que eles tenham um base na família, no pai, na mãe, né? E que esqueçam, né? Drogas e tudo isso mais, que só não leva a nada, só leva a perdição e a morte. Então, que lute com insistência nos estudos, né? E procuram, né? Se relacionar em família, porque a família eu acho que é a base de tudo e pode levar eles sempre a crescerem. E trabalha, porque o futuro são deles que estão vindo aí, né? E tem uma vida toda pela frente. Eu não sei quanto tempo eu ainda vou viver, mas o tempo que eu vivi, graças a Deus, eu considero bem vivido pelo meu trabalho e pela família que eu tenho. Muito obrigada, senhor Jorge Vaz. Obrigado a vocês.